Fala pessoal, todo mundo muito bem-vindo à primeira aula de vocês pelo projeto do Cebet Poker, o time de Sit and Go. Queria agradecer primeiro a confiança de todo mundo, agradecer a confiança que vocês estão depositando no trabalho da gente. Podem ter certeza que durante esse período a gente vai estar trabalhando duro aí para a evolução de vocês. E saibam também que a gente está colocando uma confiança em vocês, a gente está investindo em vocês porque a gente espera esforço, a gente sabe que vocês têm interesse, a gente sabe que vocês querem evoluir, assim como a gente. Beleza? Então, parabéns, sejam todo mundo muito bem-vindo. Essa vai ser a primeira aula de vocês. E, bom, como vocês podem ver, eu chamei ela de aula zero, né? Por que eu chamei essa primeira aula de aula zero? Porque, basicamente, não vai ser uma aula que vai ter conteúdos aplicáveis, assim, sabe? Vai ser uma aula de conceitos mais básicos, de definições mais básicas. E por sinal, muitos de vocês às vezes até vão saber boa parte das coisas que já vão estar aqui. Mas eu tenho certeza que, no mínimo, uma coisa pequena vai ter a acrescentar, tá? Eu sei que muita gente precisa saber de muita coisa que vai estar aqui, apesar de serem coisas muito básicas. É importante a gente passar por essa parte, é importante a gente montar essa base bem sólida para nas próximas aulas que a gente vai começar a passar uns conteúdos um pouco mais aplicáveis, um pouco mais avançados, seja mais fácil vocês absorverem, tá? Então é muito importante ter esses conteúdos mais iniciais aqui que a gente vai passar. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. Vai ser uma aula de conceitos e definições, basicamente a questão de conceitos básicos do poker mesmo. Bom, considerações iniciais. Eu queria começar falando é, sobre o time propriamente dito, sobre o projeto, sobre como vai funcionar daqui para frente. A gente já teve a live no domingo, você já deve ter tirado todas as dúvidas, saber bastante coisas, mas acho bom reforçar, acho bom todo a gente repetir toda essa questão para frisar bem, beleza? Então, assim, como funciona o time, como vai ser o método de ensino, como vai ser os estudos aqui. Como vocês já sabem, vocês vão ter uma aula semanal e uma live também, que vai ser para reviews, análise de mãos, tirar dúvidas, tudo que vocês precisarem com o instrutor, beleza? Como que funciona a metodologia do ensino? O que eu recomendo muito é que vocês tenham seria tipo um caderno ou algum lugar que você vai anotar as aulas, que você vai gravar as aulas, tá? É muito importante vocês terem essa revisão, vocês terem um lugar que vocês vão estar o tempo todo olhando, que vocês vão estar podendo revisar os conteúdos. É a melhor forma de estudar, tá? A gente vai, toda aula vocês vão ter algumas tabelas, algumas coisas que para serem aplicados durante o grind, e é muito importante que vocês peguem esses materiais e realmente revisem, imprime, fazem alguma coisa, mas tenham um plano de estudo bem formulado, tá? Ah, chat geral do time. Bom, a gente já esclareceu bastante isso, mas acho bom esclarecer de novo. Pessoal, esse chat, ele é livre, vocês podem usar à vontade, trocar ideia, falar besteira, falar o que quiser. Só tem uma exceção, assim, uma exceção mesmo que a gente não gosta, a gente sabe que não é bom pro poker, que é ficar postando mão que não acrescenta em nada, sabe? Postar bad beat, postar mão com falinha, assim, tipo, cara, evite. A gente já toma, todo mundo já toma bad beat, todo mundo toma bad beat o dia inteiro e a gente já tá cansado das próprias bad beats, então ficar compartilhando a tua não vai acrescentar em nada, sabe? Então, evite, galera. Postem mãos, postem, pô, a mão engraçada ali, sabe? Beleza, tudo bem, mas bad beat vamos evitar, galera. Usem o chat, mas é muito bom. O chat com a diretoria, como vocês já sabem, ele é direcionado para dúvidas, esclarecimentos e principalmente para vocês mandarem mãos. Galera, vocês estão no grind, vocês vão ter dúvidas durante o grind, todo mundo tem dúvidas. Não guardem essas dúvidas. Vocês podem usar esse chat com a diretoria sem dó, manda mesmo. Pode mandar 100 mensagens. A gente vai dar o máximo para responder o quanto antes. Eu garanto que eu vou responder tudo que eu ler. Às vezes acontece da gente demorar um pouco. Poxa, a gente tem bastante aluno para responder e às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue sentar e responder tudo. Então às vezes vai demorar um pouco. A gente pede um pouco da paciência de vocês
Mas podem ter certeza que a gente vai dar o máximo para responder tudo ali, beleza? Ah, acesso às aulas. Bom, isso não precisa esclarecer muito, acho que já foi bastante esclarecido no domingo. Participação nas lives. Galera, é muito importante que todos participem nas lives, tá? A gente entende que uma vez ou outra o cara não vai conseguir participar por causa do horário, porque aconteceu alguma coisa, beleza. Mas isso vai contar pontos para você, tá? Você tá presente, você tá participando, você tá na live ali tirando dúvida, você tá comentando. Cara, isso faz a diferença, é isso que a gente quer. A gente quer um jogador que seja proativo, que esteja buscando a evolução, que esteja participando das atividades, beleza? Então participem da live, vai ser bom pro time, vai ser muito bom para a evolução de vocês. Vocês vão aprender muito nas lives, tá? Review é uma coisa que ensina bastante. Vocês vão ver isso. Beleza, galera? Participem. Dúvidas, bom, já foi meio esclarecido, né? A gente valoriza muito o jogador que tira bastante dúvidas, tá? A gente valoriza muito o cara que tá realmente buscando conhecimento. Isso vale muito ponto para você. Então, se você tem dúvida, tire todas. Não guarde dúvidas, sabe? Procure tirar todas as suas dúvidas. É muito importante, galera. Software de apoio, eu vou explicar daqui a pouco. Eu separei uma parte da aula para falar um pouco sobre software de apoio. E setup. Queria falar um pouco de setup também. Galera, tem um setup minimamente decente. O que eu quero dizer com isso? Arrumem bem o espaço de grind de vocês. Tenham um lugar em que você se sinta bem jogando e que você possa aguentar várias horas consecutivas jogando sem qualquer tipo de estresse, sem pelo menos uma cadeira minimamente boa, sabe? Que não vá machucar as costas, ficar o dia inteiro jogando. Um monitor ali, um mouse, tenha um setup, cara, e principalmente, quem ainda não tem, é muito bom ter um fone de ouvido com microfone. Por quê? Vocês estão entrando no mundo do poker, galera. O mundo do poker é totalmente online. O tempo todo na carreira de vocês, vocês vão estar usando microfones, com um fone de ouvido. Então é um investimento que vocês têm que fazer, galera. Coisas de qualidade. Comecem a pensar nesse investimento de longo prazo para a carreira de vocês, tá? Busquem qualidade. Vocês têm que procurar colocar toda a energia que vocês têm simplesmente no jogo e não gastar energia com coisas que não deveria, entendeu? Mais ou menos isso, galera. As dicas que eu tenho para dar. Bom, agora falando mais sobre a aula propriamente dita, né? Eu quero começar mostrando para vocês como o poker, como um jogo de amostragem. Qual que é o erro mais comum do jogador iniciante que entra nos times, que procura conhecimentos? É você pegar resultados de curto prazo, tá, galera? Então, assim, o que a gente não quer? A gente não quer se apegar a resultados de curto prazo. Por quê? Porque o poker é um jogo de amostragem, ele exige longo prazo para que os resultados sejam consideráveis, beleza? Eu tenho um exemplo aqui que eu separei para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, galera. Bom, você olha e fala, pô, só desce, né? O cara tem 1.100 jogos aqui, quantidade considerável de jogos, menos 2.100 e poucos dólares. Você fala, pô, esse cara não pode ser bom, né, mano? Como assim? Só desce. Agora olha esse daqui. Esse aqui é uma maravilha, né? Uma retinha pra cima, totalmente estável ali, sem dar um swing. Aí você fala, pô, esse cara aqui mata. Não toma bad beat, parece, né? Só que, galera, esse gráfico de baixo é do mesmo cara. Só que ele tá filtrado, tá? Então, olha só. Esse gráfico aqui tem 1.100 jogos. O gráfico desse cara, que é o mesmo, tem 180 mil jogos. O gráfico de baixo é essa retinha aqui, ó. Se vocês olharem, tem uma lombadinha aqui. Essa lombadinha pequenininha aqui, quando você dá um zoom e filtra, é isso aqui. E vocês sabem que 1.100 jogos não é tão simples de fazer, isso leva um tempo. Isso aqui é um mês de jogo, galera. Então é um mês de jogo que só desceu. Só que quando você olha para uma amostragem de 5 anos, esse gráfico deve ter, já tem uns 8 anos, mas enfim. Quando você olha para uma amostragem grande, galera, é quando os resultados realmente importam. Nesse período aqui, é um período muito curto. É pouca amostragem para a gente ter um número efetivo do que realmente é o nível do jogador, do que realmente ele consegue ganhar, sabe? Isso aqui é uma amostragem confiável. Então, onde eu quero chegar com isso? Busquem, a partir de agora, colocar um pensamento de longo prazo
Não no pensamento, pô, esse mês joguei, joguei um monte esse mês e só desci e tal. Cara, não é isso que você tem que focar. O que que você tem que focar? O que que você tem que colocar na sua cabeça? É, quanto que eu estudei esse mês? Eu estudei o suficiente? Quanto que eu evolui no meu jogo esse mês? Quanto que eu volumei? Meu grind foi de qualidade? Eu joguei bem? Ou eu joguei distraído? Eu joguei, sei lá, mexendo no WhatsApp? É isso que vocês têm que se preocupar. Não é em profit, galera. Por quê? Porque curto prazo não interessa muito. Isso aqui é um exemplo muito bom que vocês podem ver. Beleza, galera? Então, assim, vamos voltar ali. Beleza. Mas e aí, você vem que fazer aquela pergunta, né? Mas quando que chega o longo prazo? Quando que eu vou parar de levar bad beat? Muita gente fala de curto prazo porque acha bonito falar, né? Porque escuta a galera falando e gosta de repetir e fica falando de longo prazo, mas na realidade não sabe bem o que é, né? Bom, tem uma notícia que não é muito boa para vocês. Na realidade, o longo prazo, ele nunca chega, galera. O que é o longo prazo? O longo prazo, ele é uma ideia. Ele é algo infinito. É quando você pega as suas você pega suas jogadas no poker e faz com que elas se repetissem infinitas vezes. Mas a gente sabe que o infinito não existe, né? Então, o longo prazo é quando você faz as jogadas tenderem ao infinito. Por isso que ele não existe, galera. Só que assim, o longo prazo, na realidade, ele tem que ser feito todo dia. O longo prazo é um trabalho que você faz todos os dias. Isso é um longo prazo. Durante muito tempo, beleza? Quando que eu vou parar de levar bad beat? Nunca. Pelo resto da sua carreira você vai levar bad beat. Você vai levar muito. E você vai achar que é injusto e que você está levando mais que os outros. Mas não, galera. A longo prazo isso não existe. Então, assim, outro motivo para não ficar postando mão de bad beat no chat, né, galera? Todo mundo leva, o tempo todo. A gente tem que aprender a lidar e você tem que estar disposto a levar. Não adianta ficar reclamando, beleza? Bom, o que a gente tem que começar a pensar a partir de agora? Que a gente quer desenvolver um jogo lucrativo, que a gente quer desenvolver, que a gente quer bater os limites, que a gente quer começar a ter um retorno no poker. São esses três pilares aqui que a gente chama de ROI, volume e ABI. O que é isso? Bom, ROI é do inglês, né? Return of Investment, que é retorno de investimento. Já vou explicar o retorno de investimento, vamos passar para o volume. O que é o volume? Volume é a quantidade de jogos que você é capaz de fazer. Então, se você faz 1.000 jogos por mês, você tem um volume de 1.000 jogos por mês. E ABI seria Average Buy-in, que do inglês é a média de buy-ins que você dá. O conjunto desses três fatores aqui é o que mostra a lucratividade e o nível do jogador, beleza? Somente através de um grande volume em determinada ABI é possível saber o seu nível e o seu ROI. Então, se você tem um volume grande, numa ABI 10, por exemplo, e você tem um ROI positivo de 30%, isso significa que você é um jogador lucrativo no ABI 10 com um ROI de 30%. Aí você pode comparar o seu ROI com outros jogadores e determinar o seu nível, entendeu? O cara que joga um ABI de 200, que são os high stakes, caras muito bons, e tem um volume considerável com o ROI, de ser, como o ROI é mais baixo lá, né? Um ROI de 15%, são os caras muito bons, sabe? Então, o pensamento que vocês têm que começar a ter agora é mais ou menos esse aqui. Vocês têm que buscar ter um volume considerável no jogo que vocês vão jogar, que vai ser um ABI bem baixo, né? Quanto mais baixo o ABI, mais fácil bater o jogo. Consequentemente, quanto mais baixo o ABI, maior o ROI. Vocês têm que buscar ter um volume alto no nível de jogo que vocês forem jogar para analisar o ROI de vocês. O ROI, galera, ele só é válido com o volume alto. Não adianta você fazer 300 jogos e, pô, 300 jogos, meu ROI foi 300, 400%. Beleza, foi lucrativo, você deu para ver, seu gráfico formou um desenho bom, mas esse não é o seu ROI real. O seu ROI de verdade, ele vai sair quando você tiver claro, isso varia de torneio para torneio, mas quando você tiver 2.000 torneios, por exemplo, isso sim vai ser um ROI confiável. Esse vai ser um número que você vai poder apostar que é o teu nível de jogo, entendeu? Então, galera, o foco é aplicar volume com qualidade. Com isso, a gente vem no tópico de traçar metas. Por que é importante a gente traçar metas?
porque a gente sabe que o trabalho é muito longo pela frente, a gente sabe que vai ter muito para fazer. Então, assim, o que seria traçar metas aqui, galera? Esse mês eu vou ganhar $200. Esse mês eu vou ganhar 20 torneios. Isso não são metas boas. Por quê? Porque a gente não controla quanto a gente vai ganhar e a gente não controla quantos torneios a gente vai cravar, galera. Então, assim, a gente tem que parar de pensar em querer ganhar tanto por mês, porque a gente não controla isso. O poker tem muita variância. A gente nunca sabe quando a gente vai ganhar por mês. A gente tem que focar no que a gente pode controlar e a partir disso começar a trabalhar nessas coisas, entendeu? Por exemplo, esse mês eu vou volumar 500 jogos. Esse mês eu vou estudar 30 horas. Isso está dentro do seu controle. E isso você pode trabalhar para melhorar. Mês passado eu estudei 20 horas. Esse mês eu vou estudar 30. E mês que vem eu vou tentar estudar 40 se estiver dentro do meu alcance. E a partir disso eu vou melhorar. E como consequência disso, eu vou ter lucro. Eu não sei quanto, mas eu vou ter. Eu posso fazer um cálculo aproximado, que é aquele cálculo de ROI volume ABI. Beleza, galera? Então, assim, vamos começar a focar nessas coisas que realmente importam para um jogador profissional de poker. Coisas que estão dentro do seu controle. O que seria uma meta legal para você fazer? Nesse ano, eu quero ter 10% de ROI em 3.000 sitting goals de 1,50. Perfeito. Isso é uma meta que está dentro do seu controle. Quer dizer, o ROI não está. Mas fazer 3.000 sitting goals de 1,50 em um ano, tá. A partir disso, você vai ver seu ROI. Na realidade, o ROI até está no seu alcance, né? Porque é o seu nível de estudo. Quanto mais você estuda, maior o seu retorno. Então, assim, se sua meta vai ser 3.000 sitting goals de 1,50 em um ano, beleza, estude para ter 10% de ROI. Essas são metas que você deveria ter, entendeu? A consequência do volume com qualidade e estudo é o lucro. Então, o lucro, galera, ele não deve ser meta. O lucro, ele deve ser consequência para vocês, tá? Comecem a focar em coisas dentro do alcance e o lucro aparece como consequência. Se você ficar olhando muito para o lucro como meta, é muito comum a gente se frustrar, porque é difícil, o lucro demora para aparecer e a gente não controla quando ele vai chegar, beleza, galera? Então, assim, agora a gente vai começar. Eu quero explicar para vocês como funciona a construção de um jogador lucrativo, como funciona a construção do jogo de um jogador lucrativo, beleza? Um jogo lucrativo é aquele que domina de forma geral todos os aspectos e situações que o jogo oferece. Então, assim, o jogo, cara, tem muitos tópicos pra gente estudar. Beleza, galera? Tem muita coisa que a gente dá pra estudar no poker. Um cara lucrativo é aquele que pega todos esses tópicos e ele sabe muito bem cada um deles. Ele domina o que fazer em cada situação, em cada spot, em cada variável que o jogo oferece, ele domina. Por quê? Porque ele estudou separadamente cada um desses conceitos. E aos poucos ele foi lapidando o jogo dele e o conjunto como um todo faz com que ele seja um jogador bom. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, cara, qual que é o seu range de open raise 40 big blinds do TG? Beleza, você às vezes até pode saber me dizer, mas você sabe de cabeça exatamente todas as mãos que você vai ter? E se eu te perguntar, qual que é o seu range de open raise 30 blinds de MP? Você vai saber de cabeça exatamente todas as mãos, desenhar na matriz bem certinha? E se eu te perguntar, qual que é o seu range de open raise do cutoff 22 blinds quando o botão é um jogador regular agressivo e o big blind é um fish? Você sabe dizer exatamente qual é o seu range de open raise? Você sabe construir esse range? Pode ter certeza que um cara regular, um cara vencedor, um cara profissional, se você perguntar essas 3 perguntas para ele vai saber na ponta da língua e ainda vai dizer mais, ele vai acrescentar na tua pergunta, sabe? Por quê? Porque ele estudou muito esse tópico em específico por um bom tempo e desenvolveu bem essa parte. Depois, ele foi lá e estudou outros ranges, que é range de flat. Flat significa call, galera. É tipo um call pré-flop. Então, alguém deu um raise, você deu um call. Então, isso é um flat. Se você chegar pro cara e perguntar, qual que é o seu range flat do cutoff contra NP, contra um regular, tantos blinds deep, num torneio turbo? O cara vai dizer certinho exatamente todas as mãos. Por quê? Porque ele estudou muito isso. Isso vale para C-bet. Isso vale para segundo e terceiro barril, range shove short stack, range call short stack, raise steal. Todos esses tópicos, galera, são tópicos que
tem muito estudo por trás, são tópicos que podem ser dadas horas e horas de coaching, tá, galera? O que vai te tornar um jogador bom? O domínio de cada um desses tópicos, o conjunto, entendeu? O conjunto de todo o entendimento de tudo isso. Não adianta você saber, pode ser até que você saiba o tribete muito bem, você sabe tribetar muito bem, você sabe sizing, você sabe as posições, você sabe as mãos, você sabe explorar tal tipo de jogador. Mas se você não sabe o resto, pouca diferença isso vai fazer. Isso não vai te tornar um jogador lucrativo. O que te torna um jogador lucrativo é o conjunto. É entender todos os tópicos, galera. Então, começa a pensar em estudar bastante. Em dominar todos os aspectos do jogo, beleza, galera? Um pouco de HUDs que eu falei que eu ia falar. Cara, as HUDs principais aqui, o software de apoio. HM2 e PT4, Poker Tracker 4 e o Hold'em Manager 2. Esses dois, eles são essenciais na carreira de qualquer profissional, cara. É tipo a faca do cozinheiro, assim, sabe? Pra carreira de vocês, vai ser obrigatório vocês ter. Pra agora, não precisa, tá? Se você não tem, não precisa se preocupar se você não tem agora. Não é algo que vai ser totalmente necessário. Se você tem, muito bom. E se você não tem e quer pegar a versão free, que tem uma versão free de 1 mês, recomendo que você pegue, cara, para já começar a estudar com isso, tá? É muito necessário. Tanto a HUD quanto o software, tá? O software para estudo, tipo, você vai ter toda a sua database, você vai ter as suas stats. Enfim, galera, não é necessário agora, tá? Se você não tem, não precisa se preocupar, mas é bom ter. É muito bom ter. E software de estudo, galera, a gente tem C++, Lab, Flopzilla, Stars Helper, PokerStove e tem uma infinidade. Mas eu separei esses aqui porque eu acho que são os mais importantes, assim. Principalmente C++ Lab, galera. Esses dois aqui são os que a gente mais vai estar usando para estudar. O ICMizer, infelizmente, ele é pago e não é tão barato assim, porque paga por mês. Mas o Equilab é free, galera. Então, o Equilab, vocês podem baixar. Eu posso mandar o link para vocês. Ele é free e ele é muito útil para quem está começando principalmente. E a gente vai usar ele bastante, principalmente nas aulas, tá? Já o ICMizer, ele é um pouquinho mais difícil de mexer e ele é pago, mas extremamente importante para quem está começando também. Flopzilla também é pago, não vem tanto ao caso, não é tão importante assim. E os outros também não precisa se preocupar muito. Mas baixem o Equilab, galera. Bom, eu coloquei esse slide aqui mais por desencargo mesmo, assim. Eu acredito que a grande maioria aqui já saiba essas coisas bem básicas. Mas eu acho bom esclarecer, né? As posições que a gente tem na mesa. Então, o TG e o TG mais 1. São os primeiros a falar aqui, depois do Big Blind. MP, MP mais 1. Hijack, cutoff, botão, small e big. Se você ainda não sabe, se você tem alguma dificuldade de memorizar isso aqui, cara, se esforce. É algo básico que você vai precisar saber. Late, middle, early, position e blinds. A partir de agora, quando a gente for começar a estudar nas lives e nas aulas, a gente vai usar muito notação, a gente vai falar muito em gírias e encurtar muitas coisas, sabe? E é bom que você já tenha essa agilidade para entender tudo isso aí, beleza? Então é isso aí, galera. Algumas definições básicas aqui. Galera, novamente, pode ser que você já saiba quase tudo o que a gente está passando nessa aula, por isso mesmo que é uma aula zero, mas é importante, tá, galera? É importante revisar, é importante a gente ver isso aqui. Range, matriz de mão e notação. Bom, galera, primeiramente, o que é um range, né? Range, basicamente, é um leque de mãos. Então, deixa eu abrir aqui o Equilab para vocês. Então, assim, ó, a gente tem... Isso aqui é a matriz, galera. Beleza? Aqui a gente tem todas as mãos do poker. Isso aqui tem que estar, assim, imprimido na mente de você, sabe? A gente vai trabalhar muito com isso. Isso aqui é algo que a gente vai usar muito nos nossos estudos, tá? Se você ainda não está familiarizado com isso aqui, comece a se familiarizar. Baixe o Equilab e comece a usar isso. Se você não puder todo dia, mas sempre, em todo estudo, você tem que começar a usar isso aqui, tá? Então, o que é um range de mãos, galera? Range de mãos nada mais é que um leque de mãos. Isso aqui é um leque de mãos, que está em azul. Isso aqui também é. Isso aqui também é um leque de mãos. Tem só 2 mãos, mas não deixa de ser. Então, galera, range de mãos é um leque de mãos. Pode ser qualquer mão.
Não tem especificação, beleza? Vou voltar aqui. Algumas notações. Quando a gente mostra Eyes, H, 4H, o H vem de Hearts, que é copas. Então essas notações, TS é 10 de 10, S de espada. Então isso aqui é 10 de espada, 9C, 9 de paus. Vem do inglês, tá? Essas notações aqui, se você não está familiarizado, começa a se familiarizar, porque a gente fala muito nessas letras aqui. Então é bom que tenha agilidade, beleza? K8, S+. Esse S aqui, quando ele está sozinho, é para suited. Suited que significa naipado no caso. Então K8 suited mais significa Rei 8, Rei 9, Rei 10, Rei Valete, Rei Dama suited. AT off mais, as 10 off mais, as AT off, as J off, as Dama off e as Rei off. 5, 5 mais, todos os pares maiores que 5. Imagino que a maioria de vocês já sabe, mas é bom a gente esclarecer para se tem alguém que ainda não saiba, beleza? EV e XPV. Bom, galera, o que é EV propriamente dito? Vem do inglês Expected Value. Significa valor esperado de uma mão. Essa equação aqui seria a equação do cálculo do EV. O que ela significa, galera? EV, a gente vai sempre estar pensando em fazer jogadas que tenham EV positivo, ou seja, que o valor esperado dela seja positivo. Que a gente tenha lucro nessa jogada. Porcentagem W é a porcentagem de win, é a porcentagem que a gente tem de ganhar a mão. E cifrão W é o tanto de dinheiro que a gente ganha na mão. Então é a porcentagem de ganhar vezes o lucro, menos a porcentagem de perder vezes o quanto a gente perde. Essa é a equação total dá o EV. Se isso aqui for positivo, significa que a gente ganha dinheiro a longo prazo. Se for negativo, significa que a gente perde dinheiro a longo prazo. Um exemplo aqui, a gente tem essa situação em que o Small Blind foi ao win de $12, né? Isso aqui tipo, é um cash game, mas é só para a questão do cálculo mesmo. E a gente tá no Big ali com $1. Como é que a gente calcula o EV disso aí? Bom, a porcentagem da gente ganhar é 60%. Isso aqui é uma aproximação, tá, galera? É só por questão de exemplo mesmo. Vamos supor que a gente ganha a mão 60% das vezes as dama contra o range do vilão, tá? Quanto que a gente ganha? $13, porque tem 13 no pote. Porcentagem de perder seria 100% menos a porcentagem de ganhar, 40%. E quanto que a gente perde? $11, né? Porque já tem 1, a gente tem que pagar só 11. Fazendo esse cálculo, jogando os valores ali, a gente chega num EV positivo de mais 3.4. O que isso significa, galera? O que significa um EV de mais 3.4? Significa que a cada vez que a gente repetir essa jogada, a gente vai ganhar $3.4. Não significa que na hora que eu der o call, eu vou ganhar automaticamente 3.4. Não, a gente sabe que o poker não é assim. Mas significa que se eu repetir 1000 vezes, eu vou ganhar $3.400. E cada vez mais que eu repetir isso, mais vai se aproximar do valor, entendeu? Tendendo ao infinito, eu vou ganhar 3.4 vezes o número de vezes que eu dei o call, beleza, galera? Isso é um pensamento teórico, mas é muito importante vocês terem esse pensamento. Algumas outras definições básicas que a gente vai estar usando bastante em notação para estudo. IP, em posição, in position. OP, out of position, fora de posição. Qual que é a definição de em posição e fora de posição? Não tem nada a ver com o TG, MP, essas coisas, tá? Muita gente confunde. Por exemplo, o cara deu raise de UTG, a galera fala que ele deu raise fora de posição. Não, não é isso, galera. Em posição é quando você é o último a falar na street que você está jogando. Você é o último a falar no flop, ou você é o último a falar no turn. Isso é estar em posição. Fora de posição é quando você não é o último a falar. Você pode ser o primeiro, o segundo a falar. Mas você fora de posição é quando você não é o último, beleza? Geralmente, quando a gente é o primeiro a falar, a gente já fala que a gente está fora de posição. Isso é a definição. Vamos evitar confundir, galera. Check raise é uma sequência de ação. É quando você dá check, vilão dá bet e você dá raise. Isso é o check raise. É um raise fora de posição após um bet do adversário. Float. O que é um float, galera? É a ação de você dar call em uma aposta sem ter acertado o board, ou seja, sem muita equidade.
no intuito de blefar de street futuras. Eu estou definindo isso, galera, porque a gente vai usar muito nos estudos para frente e é bom que não surja dúvidas depois, tá? Para ficar mais rápido o processo. Chove, muita gente às vezes pergunta o que significa o chove, né? Chove é você ir all in, basicamente. Tudo na tela, paçoca. É mandar bala. Stack efetivo. Stack efetivo, essa definição é muito importante. A gente diz que sabe, mas no final das contas não sabe. Stack efetivo, se eu for definir numa frase, é a maior quantidade de fichas que você pode perder numa mão. Como assim? Quando você está contra um jogador, o stack efetivo vai ser sempre o menor stack. Ou seja, se você tem 30 blinds e ele tem 25 blinds, o stack efetivo vai ser 25 blinds, porque é o máximo de fichas que você pode perder, certo? Contra mais jogadores, quando a gente está, por exemplo, numa mesa, tem 5 jogadores, e a gente é o que tem mais fichas, o stack efetivo é o do segundo maior stack envolvido. Então, se a gente tem 50 blinds e todo mundo tem 40 blinds, o stack efetivo é 40 blinds. Se a gente não é o jogador com mais ficha, o stack efetivo é o nosso. Então, se a gente está numa situação que tem 5 jogadores, a gente tem 30 blinds, e tem um cara com 100 blinds, o stack efetivo é o nosso, 30 blinds, porque é o máximo de fichas que a gente pode perder na mão. Procure entender bem essa definição de stack efetivo, que eu vou usar bastante, principalmente para tirar dúvida de vocês, principalmente para analisar a mão. Eu vou falar basicamente só em stack efetivo. Se você não tiver entendido bem, você pode às vezes interpretar alguma coisa errada ou perder alguma informação, tá, galera? Entendam bem isso aí. Definições básicas de pré-flop, então. Open raise. Definição de open raise é dar um raise, aumento quando a ação chega em gap. Gap significa quando todo mundo foldou até você, tá? Então, se você está no botão, todo mundo foldou e chegou em você, isso significa gap. E open raise é quando você dá um raise abrindo a ação. Flat. Flat é a ação de dar call em uma aposta. Então, alguém dá um raise de posição intermediária e você dá um call. Isso é o flat. C-bet. O que é C-bet? C-bet é uma aposta no flop do jogador que foi o agressor pré-flop. Muito importante, muitas vezes a galera chama de C-bet uma aposta que não é C-bet. Por favor, não vamos errar, galera. C-bet é uma aposta no flop do jogador que foi o agressor pré-flop. É o cara que deu raise pré-flop e está apostando no flop. Isso é C-bet. Tribet. Esse é o mais comum da galera errar. Tribet, dar re-raise, re-aumento em um raise pré-flop. Então é quando alguém deu um raise e você está dando um re-raise, você está dando um re-aumento. Isso é tribet. Tem gente que fala que tribet é raise 3x. Não, galera, vamos usar o termo certo. Por que se chama tribet? Porque o Big Blind é considerado o primeiro bet, o raise é considerado o segundo bet e o re-raise seria o terceiro bet, por isso é chamado de tribet. Beleza, galera? Coisa bem básica mesmo. Definições básicas. Tribet Light. Galera, Tribet Light não tem nada a ver com o size da aposta, não tem nada a ver com o tamanho da aposta, beleza? Muita gente acha que Tribet Light é quando se dá uma Tribet baixa. Não, galera, Tribet Light é Tribet por blefe. Essa é a definição de Tribet Light. Sempre que a gente for falar de Tribet Light, significa que a gente está dando Tribet por blefe. Steal, roubo. Isso é o nome dado para o raise de posições finais. Então, qualquer raise que vier de hijack para frente, então pode ser hijack, cutoff, botão small blind, a gente chama de steal. E raise steal é quando a gente rouba o roubo. Ou seja, é a ação de se dar um tribet all-in contra um raise pré-flop de posições finais. Então, uma situação que o cutoff deu raise e o botão deu all-in, e o botão aplicou um raise steal. Novamente, galera, por que eu estou revisando esses conceitos básicos? Que a gente vai usar bastante daqui para frente para não ficar dúvida depois. Beleza? Isso aqui é muito importante, que a gente fala bastante e o pessoal costuma confundir muito. Quando a gente falar bet call, o que significa bet call? Significa que a gente vai dar um bet com o intuito de dar call na volta do vilão. Então, bet call é uma linha de ação, é bet para dar call na volta. O mesmo para bet fold. Quando a gente falar bet fold, significa que você vai apostar com o intuito de foldar para a volta. Check call, mesma coisa. Você vai dar check com o intuito de dar call. Check shove, você vai dar check com o intuito de all-in na aposta do vilão.
e limp stab, que a gente chama quando a gente dá o limp do small blind no intuito de apostar no flop. Tá faltando um azinho aqui. No intuito de apostar no flop, que a gente chama de stab. Beleza, galera? Muito simples. Combos. Passar bem rápido esse. Combos são combinação de uma determinada mão, ou seja, o AK. Quantos combos possui o As e Rei? Bom, a gente sabe que As e Rei naipado são 4. Então seriam 4 combos. As de copas, Rei de copas, espada, ouro e paus. As e Rei off possui quantos combos? Bom, se você pegar todos os ases que tem, todos os reis e fazer os combos ali, você vai chegar que tem 12 combos de As e Rei off. Significa que As e Rei possuem um total de 16 combos. Todas as mãos que não são pares possuem 16 combos, tá? São 4 suited e 12 off. Pares sempre possuem 6 combos. Por que isso é importante? Isso é importante quando a gente começar a estudar o conceito de blockers. Blockers são cartas que podem bloquear, queimar cartas do range do adversário. Por exemplo, isso vai ser muito usado na construção de range de tribet e desenvolvimento da mão no post-flop. Um exemplo, quando a gente tem o As de Copas, o vilão não pode ter essas mãos aqui. Ele não pode ter As de Rei de Copas, ele não pode ter As de Copas, Rei de Ouro, As de Copas, Rei de Espada, As de Copas, Rei de Paus. Ou seja, dos 16 combos de As e Rei, a gente está bloqueando 4 desses combos, o que significa 25%, diminuição de 25% a chance de o vilão ter As e Rei. É uma diferença considerável. Isso é o conceito de blocker, que está aliado com o conceito de combos. É algo um pouco mais para frente que a gente vai ver, tá? Mas só para eu colocar a definição para vocês mesmos. Além disso, o vilão não pode ter as ais com as de copas, né? Então a gente bloqueia 3 combos de as ais. Então o vilão tem 50% menos par de ais no range. Muito importante essas definições, galera. Mais para frente a gente vai ver bastante. Definir para vocês ICM. O que é ICM, galera? Vem do inglês, Independent Ship Model, e é um modelo matemático para transformar o valor de um stack em fichas em dinheiro. É usado só em torneio, tá? Cash game não existe ICM. Por quê? Porque a ficha, uma ficha equivale exatamente a um dinheiro, $1 que seja, no cash game. No torneio não, uma ficha não equivale a $1. Isso vai depender muito do buy-in da estrutura, certo? Então o ICM ele faz uma adaptação matemática para transformar em dinheiro e a gente fazer cálculos monetários, entenderam? Então é possível com o ICM determinar o valor monetário real de uma quantidade específica de fichas do jogador. Quando que vai ser muito usado o ICM? Principalmente em bolhas de premiação, é onde o ICM entra em conta. Por quê? Porque é ali que está o dinheiro do torneio, né? O dinheiro do torneio não está nas fichas, está na premiação da colocação. Então, a gente vai usar o ICM nessas situações e em situações de pay jumps muito grandes. Por exemplo, mesas finais muito grandes, que tem grandes diferenças de dinheiro. Para o cálculo de EV com ICM, é diferente do cálculo que a gente fez antes. Antes a gente fez o cálculo de chip EV. Agora a gente vai fazer o cálculo de ICM, Money EV. São completamente diferentes. Muitas vezes uma jogada ela pode ser lucrativa em fichas, mas pode ser ruim em dinheiro. Ou seja, nessa jogada a gente ganha ficha a longo prazo, mas a gente perde dinheiro. É por isso que o ICM é importante para jogador de poker, por isso que o ICM é importante para jogador de torneio. Por quê? Porque a gente não vive de fichas, a gente vive de dinheiro. O estudo de ICM é primordial para o profissional de poker. ICM é um pouco mais avançado, tá? Vai um tempo até vocês começarem a ver. São cálculos um pouco mais difíceis e os resultados são meio complexos. Mas é bom vocês terem essa noção de que é muito importante, porque é onde está o dinheiro. Beleza, galera? Principalmente nos sitting goals mais pequenos ali. É ICM o tempo todo. Bom, agora os conceitos básicos eu diria que são os mais importantes até agora, tá? Alts, spot odds, equidade. Se você se você olha para altos, spot odds, equidade e não tem uma clareza muito boa do que significa, isso é sinal de que você tem muita coisa para correr atrás, tem muito para estudar, cara. Falta muito para você ver ainda, tá? Então se preocupe com isso e corra atrás. Estude, busque, porque é importante. Por que é importante a gente dominar esses 4 conceitos? Bom, primeiramente,
principal de todos. Dominando esses termos, a gente vai aprender a dar call em all-ins lucrativamente, ou seja, calls com EV positivo. A gente vai aprender a dar open shove, ou seja, dar all-in, e re-steal, que seria dar um tribet all-in lucrativamente. Para isso a gente precisa dominar esses conceitos. A gente vai aprender a dominar o comportamento enfrentando bets pós-flop. Ou seja, quando que a gente pode dar call, quando o cara aposta no flop, quando que a gente pode dar call lucrativamente, quando que a gente deve dar raise. Para isso a gente precisa saber esses 3 conceitos. Por isso que eles são importantes, porque basicamente, como vocês podem ver, isso são 3 situações que a gente está o tempo todo envolvidos, né? Então, o que seriam esses 3 termos? Bom, primeiro altos, o mais simples. São as cartas que melhoram a nossa mão. Muito simples. Então, se a gente tem 8 de copas e 9 de copas no flop, as de copas, valete de copas, 3 de espada, quantos altos temos? Bom, vocês podem ver que a gente tem um flush draw, né? 4 cartas de copas ali. Os nossos altos, a gente tem o flush draw, então os nossos altos são todas as cartas de copas. Ou seja, são mais 9 cartas. Tem 13 no total, menos 4. A gente tem 9 altos. Essa contagem de altos, se não é muito automática para você ainda, vai passar a ser, tá? Você precisa praticar bastante. Pratiquem mesmo, galera. Contem os altos de vocês, por mais fácil que pareça. É bom vocês terem muito em mente. E num caso que a gente tem 5, 6 off, no flop 7 e 8 reais, a gente tem 2 pontos, totalizando 8 altos. Beleza. Sobre altos é isso. É muito simples mesmo, mas é bom vocês saberem. Odds e equidade. O que significa? Significa que é a probabilidade de você acertar seus altos. Então tá interligado, vocês podem ver, altos e odds. É a probabilidade de você acertar seus altos. Em outras palavras, equidade é a parte do pote que pertence a você caso a mão fosse encerrada naquele momento. É a probabilidade que você tem de ganhar a mão. Então, é mais ou menos isso, galera. Tem um pote com 1000 fichas. A sua equidade é de 40%. É como se você ganhasse 400 fichas a longo prazo desse pote. É a sua chance de ganhar a mão. Beleza? E pot odds, a terceira. Essa é a mais complicadinha, essa é a mais chata. Mas é a que mais a gente tem que estudar, porque tem muito cálculo envolvido. É a relação entre o pote e as fichas que você precisa pagar para ganhar o pote. As pot odds estão sempre relacionadas com uma aposta que estamos enfrentando. Então assim, galera, a gente sempre vai olhar para pot odds com uma relação de risco-benefício. A gente sempre vai olhar como um dinheiro que a gente precisa investir para ter um retorno lucrativo. Não necessariamente que a gente precisa ganhar a maioria das vezes. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Exemplo de como calcular as pot odds. Bom, cálculo de pot odds, galera, tem 2 métodos que dá para vocês utilizarem. Um pouco mais chatinho, o outro mais simples. Mas vai da preferência de vocês que vocês se identificarem mais, tá? Esse cálculo, ele parece meio trabalhoso e meio complicado a princípio, tipo, difícil de fazer. Só que com prática ele fica automático e na mesa você bate o olho e já sabe o resultado, sabe? Vai de estudo e prática. Então assim, vamos calcular as pot odds nessa situação. Um pote com 1050 fichas e o vilão aposta 350 fichas. E a gente precisa calcular as nossas pot odds. Se você não faz a mínima ideia de como faz esse cálculo, preste bastante atenção, tá? É algo que você tem que aprender. É algo bem básico. Eu imagino que boa parte de vocês já saiba. Método 1. A gente pega o pote total, ou seja, 1050 fichas, mais 350 fichas. Total de 1400. Pela quantidade que a gente deve pagar. 350. Então, 1400 dividido por 350 igual a 4. Ou, se você quiser tentar fazer mais de cabeça, quantas vezes o nosso call cabe no total do pote. Ou seja, quantas vezes o 350 cabe no 1400. Se você bater o olho na mesa, às vezes você consegue chegar nesse resultado rápido, que é 4 vezes. Isso significa que as nossas pot odds são de 4 para 1. Então, esse resultado aqui, a gente sempre vai fazer o resultado para 1. Então, se for 5, é 5 para 1. Nesse caso, a gente tem odds de 4 para 1. Como que a gente transforma essas odds de 4 para 1 em porcentagem? Bom, a gente pega o 4, soma mais 1, igual a 5. E a gente pega 1 e divide por esse resultado. É sempre essa conta, tá? Nunca vai mudar. É só pegar esse padrão.
Odds de 4 para 1, bom, 4 mais 1 é 5, 1 dividido por 5, 0,2, 20%. Essa é a maneira mais chatinha de calcular, tá? Se você não entendeu, fica tranquilo que a outra maneira é um pouco mais fácil. Mas eu gosto de passar essa porque ela é um pouco mais completa. Ou seja, nessa situação, a gente tem 20% de pot odds. Mas o que significa ter 20% de pot odds? É aí que entra a parte importante. O que significa esse número? 20% de pot odds significa que precisamos vencer a mão apenas 20% das vezes para que o nosso investimento seja lucrativo. É muito importante essa definição, galera. Olha só. Ou seja, mesmo se perdemos a mão 80% das vezes, podemos dar o call e ganhar fichas a longo prazo. Então, olha só, observem bem. A gente está perdendo a mão 80% das vezes e mesmo assim a gente ainda está sendo lucrativo. Na verdade, a gente está sendo 0 a 0, né? Porque o 80 vai empatar com 20. Mas vamos supor um cenário que a gente perde a mão 75% das vezes e ganha a mão 25% das vezes. A gente ainda assim pode dar o call, mesmo perdendo as fichas que a gente vai pagar 75% das vezes. É engraçado pensar isso, né? Parece estranho que a gente vai perder a maioria das vezes, mas mesmo assim vai ser lucrativo. Mas é só você pensar num caso muito extremo, assim. Imagina uma situação que você tem que pagar R$ 1, você tem 90% das vezes você vai perder R$ 1, 10% das vezes você vai ganhar R$ 1.000, por exemplo. Ué, 90% das vezes você está perdendo seu dinheiro. Só que os 10% que você ganha R$ 1.000 vão compensar essa perda. É a mesma coisa aqui. Só que é um cálculo um pouquinho. Ele é mais próximo, é um cálculo mais difícil de visualizar. Por isso que a gente tem que fazer as contas. Em outras palavras, precisamos de 20% de equidade para poder dar o call. Se a equidade é a chance que a gente tem de ganhar a mão, a gente precisa de 20% das vezes ganhar a mão, então a gente precisa de 20% de equidade para poder dar o call. Lembrando, é esse call aqui. Pote com 1.050 fichas, vilão após 350 fichas. Outro exemplo rápido. Pote com 2.000 fichas, o vilão dá um bet de 1.200. Bom, então a gente pega o total do pote, que é 2.000 mais 1.200, que dá 3.200, e divide por quanto a gente tem que pagar. 2,6 é a resposta. Então, pot odds de 2,6 para 1. É sempre assim, é sempre o resultado para 1. Como que a gente transforma isso em porcentagem? 2,6 mais 1, 3,6. E a gente faz 1 dividido por 3,6. Isso dá 0,27, 27%. Nesse caso, a gente precisa ganhar a mão 27% das vezes para ser lucrativo. Pode ver que as nossas odds pioraram. A gente precisa de mais equidade. Mas isso é muito visível também, porque o tamanho da aposta do vilão foi bem maior. Foi mais da metade do pote. Antes, a aposta dele tinha sido de 30%. Agora, o método mais fácil é dividir a quantidade que devemos pagar pelo pote total após o call. É só isso. Exemplo aqui, mesmo exemplo de antes, para vocês verem como vai dar a mesma coisa. Pote com 1.050, vilão bet 350. Quanto que tem no total? Bom, o valor do seu call 350, pote total 1.050, o bet do vilão 350, mais o call 350. O pote total após o call vai ficar a soma de todos esses fatores. Tem um 350 a mais aqui, tá? Mas tudo bem. Tenho 2 vezes o call aqui, né? Mas enfim, 1.050 mais 350 mais 350. Fazendo o cálculo, você vai ver que vai chegar no 20%. Não precisou fazer nada daquelas coisas que eu fiz antes. É só fazer essa fórmula que sempre vai dar certo. O valor que você tem que pagar dividido pelo pote total após o call. Precisamos de 20% de equidade para poder dar o call. Então, galera, se você ainda não sabe fazer esse cálculo bem, ou se você sabe, mas ainda não tem aquela confiança de fazer na mesa ali rapidinho, de entender o que está acontecendo, pratique. Faça contas aleatórias. Escreve o número de um pote, escreve o bet do vilão e começa a fazer conta. Até ele ficar automático. Na mesa a gente não faz esses cálculos, galera. Na mesa a gente só pensa e entende porque a gente já visualiza a situação, tá? A gente já enxerga os números. Porque não dá tempo da gente fazer isso. A gente vai estar jogando várias mesas ao mesmo tempo, pensando em linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Não dá tempo de ficar fazendo continha, beleza? Então, enfim,
já sabemos os nossos altos, a primeira coisa que a gente viu. Já sabemos calcular pot odds, a gente aprendeu aqui. E a gente já sabe, então, qual a equidade necessária para a gente dar o call. A gente sabe que a gente precisa de 20% de equidade. Mas como que a gente calcula a nossa equidade? Como que a gente sabe a nossa equidade? Ou seja, como que a gente sabe qual a porcentagem de chance que a gente tem de ganhar a mão? Bom, a gente tem essa maneira aqui de calcular, que é o método da aproximação. A gente pode calcular a nossa equidade de uma forma muito fácil, só sabendo os altos que a gente tem. Por exemplo, nessa situação, temos vala 10 off, no flop 895 Rainbow. Esse R é Rainbow, que significa as 3 cartas de naipes diferentes. Supondo que o vilão mostrou as cartas e apresentou as valete off. Só para questão de estudo, tá, galera? Então, nessa situação, como que a gente calcula a nossa equidade? Uma das maneiras é usar um software. É só jogar lá e ele vai falar a sua equidade. Mas na mesa a gente não tem o software. Na mesa a gente tem que fazer de cabeça. Como que a gente sabe quantos por cento de chance a gente tem de ganhar com essa mão nesse flop? É muito simples, galera. Primeiro a gente calcula a nossa quantidade de altos. A gente tem 2 pontas aqui, né? Então a gente tem 4 damas e 4 sets para completar o jogo, totalizando 8 altos. A partir desse número de 8 altos, a gente vai utilizar um método muito simples e aproximar muito bem nessa equidade. Como é que funciona? Você vai pegar o número de altos, multiplicar por 2 vezes no turn e 2 vezes no river. Isso é igual à sua equidade total. Ou seja, na situação acima que a gente tem 8 altos, você multiplicar por 2 do turn e 2 do river, você tem 32%. Esse 32% é a equidade que você tem na mão. Muito simples, galera. Só contar os altos, multiplicar por 2. Ou por 4, né? Significa que até o river temos 32%. 32% de equidade. Se você quer saber para acertar no turn, você vai multiplicar só por 2, ou seja, 16%. Então, para o turn a gente tem 16, para o river a gente tem um total de 32. Beleza, galera? Muito importante esse cálculo. Isso aqui é o que a gente mais usa na mesa, eu acho. E é muito fácil também. A gente fica automático calcular o número de altos e multiplicar por 2 ali. É uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa. Bom, agora que a gente já sabe todas as variáveis, a gente já sabe definir quando que a gente pode dar call na aposta ou não. Basta comparar as nossas pot odds com a nossa equidade. Toda vez que a equidade for maior do que as pot odds, a gente pode dar call de forma lucrativa. Então a gente calculou as pot odds, fazendo aquelas contas que a gente fez agora há pouco. E depois a gente calculou a nossa equidade, contando o número de altos e multiplicando por 2. Aí a gente vai comparar as duas. Quando a nossa equidade for maior do que as pot odds, significa que a gente pode dar call. Quando for o contrário, significa que a gente não pode dar call. Então, nessa situação aqui, em que a gente tem, vou voltar aqui, a gente precisa de 20% de equidade. Se a gente pegasse a nossa mão, calculasse os nossos altos e calculasse a nossa equidade, por exemplo, esse aqui, que a gente teve 32, a gente poderia dar call naquela aposta. Por quê? Porque a gente tem 32 e a gente precisa só de 20. Entenderam? Eu vou mostrar melhor aqui na próxima situação. Esses cálculos todos aqui, eles são usados para situações de pós-flop, tá, galera? Pré-flop é outra situação, que é o que eu vou mostrar agora. Situações pré-flop, a nossa equidade e as pot odds são calculáveis. As situações pós-flop, desculpa, que é o que a gente estava vendo. São calculáveis, como já mostrava. Basta muita prática para a gente poder aplicar no grind, não perder tempo fazendo conta. Já em situações pré-flop, é um pouco diferente. Por quê? Na situação pré-flop, a única informação que a gente tem é calcular as pot odds. A gente não tem altos para contar a nossa equidade. Então a gente tem as pot odds, mas a gente não tem a equidade. Aí a situação é diferente. Como é que vai funcionar daí? Para isso, vai existir softwares que auxiliam e calculam nessa equidade contra o range do vilão. Mas muito cuidado, tá? Qualquer uso de software no PokerStars ou em qualquer site, no ACR, Party Poker, qualquer site, é totalmente proibido. Se você abrir um software desse com o software aberto, eles vão mandar notificação, eles vão mandar e-mail, você corre risco de ser banido.
Então, cuidado, galera. Assim, a gente utiliza esse programa para masterizar essa análise de range. Então, vou fazer um exemplo pré-flop para você ver. Vilão, all-in de 5.500 fichas nos blinds 250 a 100 com ante de 500. Todos foldam. Estamos no Big Blind com As e 9 suited e precisamos decidir entre o call e o fold. Bom, muito simples, galera. A gente precisa decidir se a gente vai dar call ou vai dar fold. Existe uma resposta certa. Como que a gente chega nessa resposta? A gente tem que calcular as pot odds que a gente tem e depois encontrar a nossa equidade e comparar as duas. É sempre assim, pot odds, equidade. Precisamos comparar nossa equidade com as pot odds. Primeiro calculamos a nossa pot odds. Beleza. O pot tem, no total, 250, com 500 do Big Blind, com 5.500 do all-in, com 450 de antes. O pot tem um total de 6.700 fichas. Precisamos pagar 5.500 menos 500, 5.000 fichas. A gente tem que pagar 5.000 fichas. Ou seja, quanto a gente tem que pagar dividido pelo pot total após o call? 42%. Esse cálculo aqui a gente fez e descobriu que a gente precisa de 42% de equidade para poder dar call nesse all-in de 5.500 fichas nessa situação. Agora, o que a gente precisa descobrir? Se esse As-9 suited tem a equidade necessária. Ele precisa ter mais do que 42%. Se ele tiver mais que 42%, vai ser lucrativo o call. É isso que a gente vai descobrir. Nos resta então saber se a gente tem essa equidade. Vamos calcular. Calculando a nossa equidade pré-flop. Bom, é aqui que entra a grande questão. Como que a gente calcula a equidade pré-flop, galera? A gente não sabe a mão do vilão. Portanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estipular ranges. É aí que a gente começa a trabalhar muito com ranges, tá? Então, vamos supor que o vilão foi all-in. E aqui é um range de exemplo, tá, galera? Eu não estou considerando nenhuma situação específica, não estou considerando posição nem nada. É só um range de exemplo. Vamos supor que o vilão foi all-in com esse range, tá? Como que a gente calcula a nossa equidade contra esse range? É para isso que a gente vem para o software que vai ajudar a gente, que é o Equilab. Esse aqui é free, tá, galera? É um que vocês vão ter que ter. Então, assim, o range que o vilão foi all-in, vou desenhar aqui rapidinho. Só puxar o slide aqui. Aqui. É um range de todos os ases, todos os off. Isso aqui é o range. Bom, esse aqui é o range. Como a gente sabe qual é a nossa equidade contra esse range? A gente só coloca aqui a mão, avaliar. Olha só, As-9 suited, a gente tem 53%. Muito simples, né? Então, com o Equilab, a gente viu que a nossa equidade é de 53% contra aquele range. Então, se as nossas pot odds que a gente acabou de calcular são 42 e a nossa equidade é de 53, call. Simples assim, matemática pura, não tem segredo nessas situações, galera. É assim que a gente calcula call e all-ins. Isso são pot odds, equidades e outs. São definições básicas. Nesse caso, é um call muito claro. Imagino que a maioria de vocês já sabia que ia ser call, né? Mas se você tem um rei 8 suited, será que call ou fold? Como que a gente faz para fazer esse cálculo? Muito simples. A gente volta aqui. Coloca aqui. Rei 8 suited. A gente tem 41% contra esse range. Mas a gente já viu que a gente precisa de 42. Se a gente tem 41, não vai dar certo. Fold. Nesse caso, a gente tem que foldar. Com rei 8 suited, a gente não teria a equidade necessária e seria um fold. Outro software que faz isso é o Icemizer. Olha só, a gente simula a situação. Aquela situação que eu expliquei para vocês está exatamente reproduzida aqui. O range de chove e a gente faz ele calcular. Olha só, ele vai mostrar aqui, ó, exatamente todas as mãos em verde. São as mãos que a gente pode dar call lucrativo nesse all-in. E vocês podem ver que ele acertou exatamente os cálculos que a gente fez. Olha o rei 8 aqui.
muito perto, e o rei 9 já dá verde. Vocês podem ver que aqui o rei 8 deu muito perto mesmo, ó, deu 1% de diferença. Então, esse software é muito bom porque ele já te mostra o geral, o cenário geral, sabe? Você não precisa fazer mão por mão. Beleza, galera? Isso é só uma introdução para vocês desses conceitos básicos mesmo. Implied odds, só definir aqui. São odds implícitas, esse termo é usado para considerar as fichas que esperamos ganhar nas streets futuras. Implied odds a gente usa muito quando a gente vai falar de jogar pares baixos, principalmente deep stack, que é aquele call para trincar, sabe? Quando que a gente considera implied odds? A gente considera implied odds nessas situações, por quê? Porque é muito difícil a gente ter as odds verdadeiras para trincar. Implied odds a gente considera como se existissem fichas extras no pote que vão vir de streets futuras. Então, no cálculo de pot odds, levamos em conta apenas as fichas que estão no pote, desprezando completamente as fichas que o vilão ainda terá no stack nas streets futuras. Então, nos pot odds, a gente não leva em consideração as fichas que vão vir depois. E muitas vezes a gente não tem as odds necessárias, então as implied odds entram em jogo para ajudar a balancear esse cálculo e considerar as fichas que a gente pode ganhar depois do call. Pode parecer um pouco esquisita essa definição, mas vai ficar bem claro para vocês nas próximas aulas, tenho certeza, tá? Vai ser bem explicadinho. Jogar em posição, definição e importância. Eu coloquei esses slides só para vocês terem noção de que posição é muito importante no jogo, galera. Às vezes parece que falam até demais isso, mas realmente é um artifício que vocês têm que aprender a usar muito bem. É algo que vai fazer muita diferença. Vocês valorizarem muito a posição. Primeiro eu vou definir, né? Bem definido. O que é jogar em posição? Significa ser o último a falar em cada street pós-flop. Eu já tinha falado antes, né? A posição ela vai ter um poder muito importante. Por quê? Porque a partir dela, você vai ter muito mais controle sobre o pote. Você vai ter muito mais controle do tamanho do pote, da ação. Você pode decidir entre ver a próxima carta ou não. E isso, como consequência, faz com que você coloque muito mais pressão no adversário e explore muito mais as tendências dele. Tá? E outro fator muito importante, que é esse último aqui, possibilita jogar ranges muito grandes. E quando a gente joga ranges muito grandes, fica muito difícil de jogar contra a gente. Beleza? Tenho muito na cabeça de vocês a importância da posição. Valor e blefe. Finalizando já, galera. Valor e blefe é algo que geralmente o pessoal fala que sabe muito, mas é onde mais erram. É algo muito importante. Toda vez que a gente for apostar no poker, a gente vai apostar por 2 motivos. Quais são esses 2 motivos? Valor ou blefe. Qual que é a definição? Bom, apostar por valor é quando a gente aposta com o intuito de tomar call de mãos piores, buscando extrair fichas do vilão. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma aposta por valor, por exemplo, eu tenho um par de ais, um flop totalmente desconectado, eu estou apostando por valor, você tem que ter em mente que você está querendo tomar o call de mãos piores, buscando extrair ficha do vilão. Ao mesmo tempo que apostar por blefe é quando apostamos no intuito de fazer o vilão foldar mãos melhores que a nossa. A gente não vai mais confundir isso, galera. Daqui para frente, foquem muito nessas definições. Durante toda a mão, a gente está colocando o vilão em um range. E a partir disso, a gente está definindo as nossas ações, a partir do range do vilão. E valor e blefe é mais ou menos assim. Apostar por valor é quando você sabe que boa parte do range do vilão dá call e você ganha. Ou seja, você mira uma parte do range do vilão para levar call. E quando você está blefando, você sabe que tem uma parte do range do vilão que vai foldar. Isso no futuro, nas aulas mais para frente, vai ser bem explicitado para vocês, vai ser muito bem mostrado, tá? Mas é importante vocês entenderem o significado disso e já terem uma certa introdução a isso, beleza, galera? Todos os nossos bets terão finalidades direcionadas para esse range específico. Foi mais ou menos o que eu falei agora, né? Bom, galera, defini bastante coisas básicas para vocês. Imagino que a maioria dessas coisas, boa parte vocês já sabia. Se teve muita coisa nova para você, corra atrás, vá buscar. Eu
eu dei o meu máximo aqui para explicar o melhor possível. E o mais importante, pode tirar dúvida à vontade, pode vir no chat e falar, cara, eu não entendi essa parte aqui, o que você falou aqui, eu não entendi o que eu devo fazer aqui. Cara, pergunte mesmo, eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre a aula, tá? Só não saia com dúvidas. Então é importantíssimo revisar e dominar esses conceitos. Revisem, galera. A partir das próximas aulas, a gente vai começar a ver conceitos mais técnicos, coisa nova. A gente vai começar a ver coisas mais aplicáveis, coisas que a gente vai colocar dentro do nosso jogo. Então isso aqui vai ter que estar bem colocado na cabeça, vai ter que estar bem fresco. Beleza? A partir de agora, a gente vai começar a melhorar nosso jogo. Vocês entraram para um time, vocês sabem que aqui dentro de time a gente não está simplesmente jogando carta, jogando baralho e se divertindo. Isso aqui, galera, eu imagino que a maioria de vocês tem no mínimo o intuito de melhorar o jogo, de tornar um jogador mais competitivo, se tornar lucrativo e começar a ganhar dinheiro. E boa parte tem vontade de se tornar profissional. Então, galera, vamos levar com seriedade e isso vai exigir de vocês muita coisa. Estudo, dedicação, comprometimento, vontade de evoluir e disciplina. Não existe nenhum jogador profissional que não tenha feito isso, que não tenha passado por isso e que não faça isso constantemente durante toda a carreira. Isso não vai ser algo que vocês vão fazer durante um período e depois vocês já vão ser lucrativos e vão continuar ganhando dinheiro sem se esforçar. Vocês vão ter que manter isso por muito tempo. Isso é algo que vai ter que ser mantido na carreira de vocês. Então, galera, valorizem a oportunidade que vocês têm agora. A gente está aqui para ajudar vocês e a gente está contando com vocês. Espero que vocês tenham tirado o máximo da aula. Espero que eu tenha ensinado bem vocês. Espero que vocês tenham absorvido. E deixo a mensagem de que não existe fórmula mágica. O único jeito de vocês formarem o jogo de vocês vai ser de muito estudo. Vocês viram lá no começo da aula, eu mostrei muito bem o tanto de tópico que tem para vocês estudarem. E, cara, eu tenho certeza que tem muito mais que aquilo, tá? Então vocês vão ter que buscar estudo, vocês vão ter que buscar controle, vocês vão ter que buscar gerir bem a carreira de vocês. E a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Procurem construir um jogo sólido, do zero, da base. Não tenha medo de tirar dúvida, não tenha vergonha. É isso aí, galera. Metam bala, basicamente. E ao fim eu deixo essa frase para vocês, que é uma frase que eu acho muito legal. As pessoas de mentalidade vencedora entram no jogo para ganhar. E as pessoas de mentalidade perdedora entram no jogo para não perder. Reflitam um pouco sobre essa frase, ela é bem interessante. No mais, um último repasso para vocês. O que eu vou pedir, como você assistiu essa aula até o final, vai no chat da diretoria e manda um feedback. Eu ia gostar muito se você falasse, cara, não gostei da aula, achei meio devagar. Ou se você falasse, cara, gostei, legal, aprendi. Qualquer coisa, cara, dê um feedback, fala, pô, assisti a aula, legal, tá ótimo. Mas a gente quer saber de vocês, tá? A gente quer ter uma conexão com vocês. Agradeço muito a atenção e a paciência de vocês. A aula ficou um pouquinho maior do que eu esperava, eu queria ter feito mais curto. Mas eu queria falar o máximo, eu queria realmente ter uma boa introdução aqui. E fiquem no aguardo da próxima aula, tá? A próxima aula vai ser bem diferente dessa. Já vai ser mais prática, já vai ser mais conceitos práticos para vocês aplicarem. Mas é isso aí, galera. Obrigado e boa sorte para vocês na mesa. GL.